a cagada que eu fiz durante meu estágio e mesmo assim eu fui efetivado. Eu quero começar falando para vocês que, talvez vocês saibam, talvez não, mas eu sou formado na área de engenharia mecânica e na época eu estagiava numa multinacional americana que era aqui da minha cidade, aqui em Guarulhos, né? E eu tinha várias responsabilidades como estagiário. Então, como que eu sei disso? Eu tinha muita autonomia porque, em contato com os meus colegas de curso, todo mundo ali basicamente faziam funções menos específicas ou com menos autonomia. E lá no meu estágio já era responsável por 5 linhas de produção. Então eu era responsável pela manutenção dos processos industriais. O que seria manutenção? Não é de trocar peça, mexer em máquina, não é manutenção de máquina. Era manter as linhas que existiam operando e poder fazer alguns pequenos projetos de melhoria. E as melhorias grandes, por exemplo, vai mudar uma máquina, vai entrar uma nova tecnologia, esse tipo de coisa, aí na época ficavam para os engenheiros mais sêniores da minha equipe. Tá? Então eu ficava responsável ali por fazer o dia a dia acontecer. E como que foi esse projetinho que eu tive? Eu recebi os inputs da produção, então eu era muito próximo dos operadores, passava praticamente o tempo todo ali no chão de fábrica, né? E dentre essas melhorias, uma delas era de fabricar as tampinhas de nylon que estavam faltando. Então eu vou explicar melhor para te dar um contexto de como que era esse processo. É assim, ó. Eu peguei essa garrafinha aqui, tá? Mas imagina que ela fosse de metal. Então era uma caneca de metal, um recipiente assim que tinha, né, uma parte, um orifício assim aberto. E aí como que funcionava? Colocava isso dentro de um carrossel, então ia vindo um monte assim, um atrás do outro, e cabiam 300 canecas. Tá? E aí essas canecas que tinham furinho, elas precisavam de uma tampinha. Por quê? Porque nesse processo de pintura, a pintura ela era eletrostática, a mesma pintura que se usa em automóveis. Como que funciona esse processo de pintura? A caneca ela é ionizada, então ela vira um pequeno ímã. Aí quando ela passa na frente de um spray de tinta, é um pó de tinta, né? Não é aquela tinta que a gente normalmente você põe a mão e já fica com a mão toda pintada, assim, né? Que usa em casa, esse tipo de trabalho. Ela é uma tinta em pó, então você borrifa o pó, a caneca tá ionizada, aí aquele pozinho gruda. E por que esse processo é assim? Porque aí um pozinho gruda bem do ladinho um do outro, e aí você não fica sobrepondo camada de tinta. Então você reduz perda e você melhora o acabamento, dando uma camada mais uniforme de tinta. Então a caneca vinha passando, ela já era ionizada e vinha esse pó. E aí para o pó não entrar na caneca, precisava colocar essa tampinha. E eram 300 canecas, porém só tinham 240 tampinhas disponíveis. E aí essa demanda veio para mim. Falou, ó, precisa fabricar mais tampinhas porque a linha está operando com capacidade reduzida. No caso, 60, né? Então, utilizavam-se as 240 tampinhas e poderia estar utilizando as 300. Aí, beleza, né? Fui eu lá, estágio, né? Você quer se mostrar ali, mostrar o seu potencial todo. Aí eu peguei, o que eu fiz? Fui atrás para saber se tinha desenho daquela tampinha. Não tinha desenho. Aí eu falei, eu vou pegar uma aqui para eu poder fazer o projeto. Peguei lá, tinha recém feito um curso de metrologia na Mito Toyo. Aí eu fui lá na qualidade, peguei um paquímetro lá cheio de instrumento de medição. Aí eu fiquei lá projetando, mede aqui a tampinha, mede daqui, mede dali, e põe o raio e tal, não sei o que. Fiz o croquisinho à mão, cheguei lá no meu computador, AutoCAD. Então eu falei, não, vou gastar agora, né? Fiz a formação em CAD aqui, vou fazer o desenho top profissional. Fiz lá o desenho, cheio de cota, tal. Mandei os desenhos para os fornecedores para fazer a cotação. Beleza, me responderam lá. Era só fornecedor homologado pela empresa, então eu já tinha essa facilidade de saber quem eram os fornecedores que eu podia realizar o serviço. Ah, e eu também era responsável por uma conta para poder comprar essas coisas, para manter as linhas no dia a dia funcionando. Então, na época eu tinha R$5.000 por mês de verba e eu era responsável por essa conta. Então, dentro do departamento de engenharia, tinha várias contas financeiras ali, né? E uma dessas contas eu era o responsável, então por isso que eu falo que eu tinha bastante autonomia no estágio, né? Eu só teria que ter 3 cotações e falar por que eu escolhi determinada cotação. Normalmente pegava-se a cotação menor e às vezes até por prazo eu poderia escolher uma outra.
tá? Mas normalmente você pegava a menor, colocava as 3 lá no pedido e boa. Então empresas multinacionais têm essa parte de processos aí muito mais maduro, muito mais bem definido e esse sistema de contas também mais elaborado. Então cada departamento tem o seu centro de custo. O meu era engenharia, então dentro do centro de custo de engenharia eu tinha uma conta e tinha toda essa burocracia aí que funcionava porque precisava dar o resultado por área. Enfim, peguei essa quantia aí, fiz a cotação lá com o fornecedor, mandei o desenho para ele e aí eu falei para ele fabricar para mim 350 tampinhas. Por quê? Porque eu falei 300 vão ficar em uso e aí tem tampinha que se perde, às vezes cai dentro da máquina, fica difícil acesso, às vezes ninguém sabe por que perdeu e aí eu não preciso depois ficar operando com a linha em capacidade reduzida. Então pelo custo da tampinha, valia a pena eu fazer algumas a mais. E foi isso que aconteceu. Chegou a 350 2 semanas depois, então presta atenção. Fiz todo o processo certinho, desenho, fornecedor, tal, esperei o prazo dele e chegou. Aí eu fui lá todo feliz com as tampinhas novas na linha. Falei, ó, vamos tirar as tampinhas antigas aqui e agora a gente passa a usar a nova. Fechou? Fechou. Como era estágio, o meu período de permanência na empresa ele era menor. Então eu deixei as tampinhas lá, mas eu não pude acompanhar, né, durante o dia porque eu tinha que ir para a faculdade. E aí, no outro dia que eu cheguei, né, já achando que eu tava abalando, o pessoal da linha de produção, antes de eu tomar café, já me parou lá e falou, meu, você não sabe, as tampinhas deram ruim. Eu falei, oxi, como assim as tampinhas deram ruim? Ele falou, meu, não funcionou, tiveram que tirar tudo aí, elas derreteram tudo. Então o que aconteceu? A caneca, depois que ela era borrifada, né, esse pó de tinta, com a tampinha, ela ia para um forno de cura. Então, quando você borrifa o pó, a tinta gruda no que eu te falei, né? Vai para um forno, aí o forno aquece aquele pó, aí ele dá uma derretidinha e aí sim ele preenche a superfície, né? Como se fosse a camada uniforme de tinta. E aí, nessa ida para o forno, a tampinha derreteu. E aí, o que aconteceu? Teve que retrabalhar todas aquelas canecas e aquelas tampinhas perderam o efeito. Além das tampinhas que eu tinha comprado a mais. E aí eu fiquei desesperado, porque hoje eu tô contando aqui pra você de boa, né? Porque não deu nada ruim, não deu nada pior, assim. Mas eu fiquei desesperado. Eu falei, vou ser mandado embora, vou ser demitido, né? Você começa a ficar naquela neura. Foi o primeiro grande erro que eu cometi, né? Eu digo grande assim, porque foi um erro exposto, né? Para toda a produção. Depois eu tive que explicar para minha supervisora também. Aí hoje, do lado de gestão, eu entendo que aquele erro não era grande coisa para o tamanho da empresa, para o tamanho da operação e também não foi um grande prejuízo financeiramente. Mas quando eu estava lá com o meu nível de conhecimento, o meu nível de atuação, no nível de estagiário, para mim aquilo foi uma cagada homérica, né, como dizem. E foi um erro que me fez aprender muita coisa e eu já vou chegar lá. Então segura, vamos na tampinha ainda. Por que a tampinha derreteu? Porque lembra que eu falei no começo? Eu recebi um input de alguém falando assim, ó, precisa fabricar mais dessas tampinhas de nylon. E eu não sabia que as tampinhas que estavam na produção funcionando não eram de nylon. E aí eu mandei fazer tudo de nylon. E aí quando chegou lá no forno, o nylon não aguentou a temperatura. Então, eu peguei a tampinha que estava em uso, as mais velhas, e peguei as mais novas. E a minha, né, a nova, parecia mais transparente. E eu achei que a outra era mais opaca por causa do uso, de ficar numa caixa, né, de ter poeira do dia a dia ali, de estar há muito tempo. E não era. Ela era de Teflon. E ninguém sabia disso, porque, como eu falei, eu tive que fazer o projeto, tive que fazer o desenho. Não existia desenho daquilo, não existia qual era o material. E não sei quem comprou na época, não estava mais na empresa. Então, isso daí foi um erro de gestão do conhecimento ali por parte da empresa, porém não era um item muito crítico. E aí quando veio para mim, eu confiei simplesmente nessa informação. Por que isso foi importantíssimo para mim? Porque é o seguinte, quando eu vi que era de Teflon, eu descobri a importância dos materiais. Eu tive essa aula em vários semestres até ali no curso de engenharia, porém não é uma aula que eu vi grandes coisas. E aí daí para frente, eu podia ter feito cagadas muito maiores, né, em projetos muito maiores, em dimensões
estratosféricas perto dessa que poderiam sim ter me dado uma justa causa, uma demissão por um mau rendimento aí, por não considerar os materiais, tá? Então anote isso daí. Se você trabalha com projetos, qualquer coisa que você vai fazer, ou às vezes você vai aplicar alguma coisa na sua casa, você quer fazer alguma gambiarra aí também, toma cuidado com os materiais, porque as propriedades deles são muito importantes, tá? Então, maior aprendizado foi que nesse erro que eu fiz quando eu era estagiário, dali pra frente, nesses mais de 13 anos de carreira, eu nunca mais deixei de olhar o material, tá? Então, isso sim é aprender com os erros. E talvez, se não tivesse passado pelo forno, isso teria sido visto como uma vitória para mim. E aí eu não teria tanta ênfase em me preocupar com os materiais. E agora eu vou chegar no ponto que eu falei no começo do tema, que é, fiz essa cagada e mesmo assim fui efetivado. Por quê? Porque o problema não foi só ter feito a cagada. Eu tive lá, né, que assumir o erro, porque foi meu, então vista as calças, tá? Isso daí se chama ownership. É uma soft skill aí que é muito valorizada nas empresas. Tá? Então significa você não querer achar um culpado, né? Tem uma frase muito famosa que diz: não ache um culpado, ache uma solução. Se eu não me engano, se não falha a cachola aqui, é do Henry Ford, tá? Então, ache uma solução. E aí foi isso que eu fiz. Quando vieram com a notícia de que estava tudo errado, eu liguei desesperado pro fornecedor e falei assim: olha, o material tá errado. E aí ele até achou que ele tinha errado. Ele falou: não, tá exatamente como no desenho. Eu falei: calma, eu sei, eu mandei errado para você. Eu falei, eu coloquei que era nylon, mas na verdade tem que ser de teflon. Eu falei, pelo amor de Deus, você tem teflon aí? Eu precisaria, assim, de imediato, toque de caixa, de 60 tampinhas dessa de teflon. Ele falou, me dá uma horinha, eu já te retorno. E aquela horinha parecia o dia inteiro, né? Todo mundo ali e tal, meio apreensivo. Eu falei, não, calma, eu vou resolver, não sei o quê. E aí ele me ligou e falou assim, olha, eu consigo te fazer as 60 para hoje. Aí ele falou, as outras eu te entrego depois, durante as semanas. Aí eu falei, tranquilo, eu falei, tem um problema, que era a minha conta, né? Eu tinha aqueles 5 mil ali pro mês, eu tinha outras iniciativas que eu ia depender daquele dinheiro, não poderia gastar. Eu falei, eu preciso que você me entregue e eu só vou conseguir te fazer o pagamento no mês que vem. Eu falei, você pode? Eu preciso desse voto de confiança. E aí ele foi firmeza, viu meu desespero na hora lá e fez dessa forma, me entregou as tampinhas, depois eu gerei para ele lá o pedido e aí fez o pedido completo, chegaram as outras e aí deu tudo certo. Então o que acontece? Quando eu pus a tampinha lá, eu não acompanhei o processo até o final, eu só fiz a montagem dela. Eu vi que encaixava na caneca e funcionou, larguei mão. Então sempre que você for fazer alguma coisa, olhe o todo, se possível, né? Às vezes não dá tempo, às vezes é difícil, às vezes você não tem acesso, mas tenta pelo menos validar, né, o todo, tá? Não valida só o protótipo, né? No caso ali eu digo protótipo porque eu só fiz a montagem, né? Não validei o processo chamado end-to-end, que é do início ao fim. Então, isso daí mostrou o quê? Que mesmo eu errando, eu tive resiliência, eu tive capacidade de reação e reação rápida. Isso é importantíssimo para as empresas. Então imagine quanto que é o custo de uma linha de produção parada para uma empresa multinacional. Tá? Então pensa nesse, então além do prejuízo financeiro que eu comprei as tampinhas erradas, tive que jogar tudo no lixo, não era muito comparado ao retrabalho, que ia ter mão de obra dedicada para pegar aquelas canecas que derreteu a tampinha e fazer o retrabalho, e também a ineficiência que eu trouxe para a linha naquele dia. Então esse prejuízo eu não enxergava na época, eu achava que o prejuízo era só de eu ter comprado a tampinha errada. Tá? Então já anota mais essa daí. Os prejuízos maiores, eles são os custos operacionais, tá? Não tanto aí no material, se você tiver um projeto parecido com esse que eu te falei. Fechou? Então, se você não mandou nenhuma pergunta ainda, quiser mandar, pode mandar aqui. Esse era o tema principal de hoje, que eu queria trazer para você, que o erro, ele não é suficiente, tá? Então, pensa aí, é um grande erro que eu tive no meu estágio e ele não foi determinante para eu ser efetivado ou não. Obviamente que se você erra muitas vezes, se você erra com muita frequência, aí se torna um problema. Tá? Então está mostrando que você tem falta de planejamento, que você não teve uma boa capacidade analítica, enfim, que você teve erros anteriores. Agora, se você cometer um erro, não significa que você não vai ser efetivado. Agora, a partir do momento que você comete o erro, lembre-se, anota, presta atenção, ownership, que é senso de dono.
Vista as calças. Vista as calças. Assuma o erro. Isso daí é ter hombridade. Então, se você tem um perfil de querer empurrar pro outro, por exemplo, eu poderia nessa situação ter falado assim: ah, mas foi o fulano da linha que me disse que a tampinha era de nylon. Isso daí talvez fosse o natural da maioria das pessoas falarem. Que assim, quem falou material foi o cara da linha. Só que pensa, não é obrigação desse cara saber o material, tá? A responsabilidade, no caso ali, era da engenharia. O projeto era meu, a responsabilidade era minha. Então, só o fato de simplesmente já assumir e querer arrumar, corrigir aquele erro e ter conseguido corrigir isso num tempo muito curto, isso daí trouxe outras capacidades, outras competências para mim ali, né? Afloraram, né? E aí isso daí ficou mais visível para os meus superiores. Depois você precisa também manter uma constância de entregar bons resultados, né? O que eu te falei, frequência e consistência. E aí culminou que eu acabei sendo efetivado. Fechou?